salut, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui reunidos justamente para meditarmos e estudarmos um pouco mais acerca da história da Igreja na Antiguidade, a história da Igreja Antiga, né? Nós estamos aqui justamente naquela fase ali, já na transição do século II para o século III, né? Nós já estamos observando essa transição. Na aula passada nós falávamos justamente sobre aquela realidade da perseguição dos cristãos dentro do Império, a realidade da decadência mesmo, moral, religiosa, econômica, que Roma já estava experimentando e já estava se enfraquecendo ante as hordas mesmo dos povos estrangeiros, como os bárbaros, que mais adiante vão começar a ganhar notoriedade diante das invasões que vão se suceder de forma assim bastante frequente no Império Romano, né? A partir do século III mesmo, nós já vamos começar a observar esta realidade. Por ocasião do século IV, isso vai se intensificando. Mas se nós observarmos hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a realidade da Igreja dentro desse contexto. Mesmo diante da perseguição que os romanos faziam para com a Igreja, mas também a realidade da decadência moral que Roma vivia sofrendo, mas como a Igreja estava vivenciando tudo isso, né? Nós vamos notar todo um caráter de expansão. A Igreja já não era mais, os cristãos já não eram uma minoria insignificante, como nós observávamos lá no primeiro século, né? Não se resumia apenas a Jerusalém, a Antioquia, a alguns pontos específicos, vamos dizer, das viagens de São Paulo. Agora os cristãos já estavam ganhando notoriedade, já estávamos aos milhares, podemos assim observar. Já se tornava um grupo bastante coeso, né? Há alguns relatos que vão falar, já no século III mesmo, vão falar de pelo menos entre 45 mil a 50 mil cristãos, podemos assim dizer, efetivos dentro do Império Romano. Claro, um império que continha cerca de 1 milhão de habitantes, vamos dizer, mas 45 mil, apesar de ser um número pequeno, mas já era bastante notório quando nós vamos observar eles impregnados na sociedade, né? Nós fizermos aqui um mapeamento de toda essa realidade, nós vamos perceber, por exemplo, que a Itália mesmo, já no centro mesmo do Império Romano, nós já vamos perceber que existem bispados que vão se proliferar ali na Itália, como se você for observar um determinado concílio realizado em Roma, um concílio regional, nós vamos perceber mesmo isso. Por volta ali do Papa Cornélio, no ano 251, nós vamos perceber mais ou menos que já existem bispados ali em Roma, ou podemos assim dizer dioceses, né? Em Roma, em Nápoles, em Palermo, podemos observar em Capua, Ravenna, Aquileia, Siracusa, tantos lugares ali dentro do contexto mesmo da Itália, Bolonha, Bari, vários lugares que estão ali já apresentando suas respectivas dioceses, em Benevento, Palermo, Pisa, Verona, Pádua, vários lugares ali da Itália. E algumas ilhas paralelas também já estamos observando uma expansão bastante evidente do cristianismo, como por exemplo podemos observar ali na Sardenha, a ilha da Sardenha, a ilha da Córcega, né? Já percebemos ali que estas ilhas ali bem próximas do continente europeu, inclusive fazendo parte inclusive do continente europeu, né, como território da Itália, já estavam sendo tocadas pelo Evangelho. Se observarmos também um pouquinho mais no Oriente, né, um pouquinho mais ali
Ao leste, podemos observar da Itália, ao nível da Grécia, por exemplo, na Macedônia, na Trácia, já podemos notar que o Evangelho também já chegou em todas essas regiões. Podemos notar, inclusive, já uma igreja bastante viva em Tessalônica, uma igreja bastante viva em Éfeso, onde hoje é a atual Turquia. Naquela época, percebemos justamente um cristianismo bastante vivo ao longo desta realidade, dessas regiões, ao longo de Corinto, se você observar ali na Grécia, né? Em Filipos, você vai notar toda essa configuração. A Macedônia também bastante rica de cristãos dentro desse processo, inclusive na região da Ásia, onde hoje é a Ásia, foi uma das áreas que mais cresceu, né? Dentro do contexto ali do século II para o século III, uma das áreas que mais cresceu no aspecto cristão, né? Onde o evangelho mais chegou, podemos assim observar, foi nessa zona ali onde hoje é a Ásia, né? Que na época não era necessariamente, a Ásia ainda não tinha se constituído num continente, mas nós notamos justamente essa realidade dentro desse contexto. A chamada Ásia Menor, né? Toda aquela realidade ali da Capadócia, da Cilícia, né? Do Chipre, da Panfilha, do Ponto, da Frígia, toda aquela região já havia sido tocada pelo Evangelho. E se nós formos observando, eu estou passeando pelo mapa, né, podemos assim observar, pegando toda aquela região ao norte ali, da Europa mesmo, né, passando pela região de onde hoje é a Turquia, mas se você descer um pouquinho, você vai pegar toda aquela região da Síria também, onde o Evangelho também vai florescendo de forma assim harmoniosa. É um espetáculo deslumbrante quando você vê o crescimento do cristianismo já do século II para o século III, quando você vai perceber aquela região lá de Tiro, de Edessa, de Bereia, né? Ali, a nível da Síria, né? E ainda se nós observarmos descendo um pouquinho e chegando ali ao Egito, à Líbia, né? Nós vamos perceber essas metrópoles, nós vamos notar em Alexandria a presença do cristianismo bastante vivo e vai despontando mesmo como uma metrópole cristã, né? Ao ponto de depois Alexandria acabar se tornando de grande metrópole, acabará se tornando um patriarcado, né? Quando chegarmos ao nível do século IV, nós vamos notar que Alexandria será já um patriarcado, se assim evidenciarmos, né? Vamos notar tantos outros lugares ali a nível já do norte da África, se assim evidenciarmos. Nós vamos encontrar pelo menos ali na região do Egito, naquela área que corresponde a Alexandria, a Cartago, inclusive, nós vamos ter pelo menos a esse nível ali no século III, no seu início, pelo menos cerca de 90 bispos já ali naquela condição. Eu estou falando do cristianismo que está se expandindo, mas note bem a quantidade de bispos que vão se evidenciando ao longo desse processo, né? Dos bispados, das dioceses, nós vamos percebendo a notoriedade que os bispos vão ganhando ao longo desses séculos, se assim observarmos. Também a nível da Espanha, na região mais ocidental, tanto na Lusitânia, onde hoje é Portugal, e a Espanha também, nós vamos perceber justamente uma grande quantidade de cristãos já chegando nas terras mais ocidentais da Europa, se assim evidenciarmos, né? Nós vamos observar tantos lugares como a região báltica, né? A Lusitânia, onde hoje é Portugal, a Espanha, se assim evidenciarmos, aquela região ali onde nós evidenciamos Lisboa, né? Em Portugal, já se tem traços de cristianismo dentro já da Constituição do século III. E se ainda observarmos um pouquinho mais acima, vizinha ali a Constituição Espanhola, nós também percebemos a Gália e observamos ali Lyon, né? Nós vamos notar estas realidades, percebemos, por exemplo, a terra em que evangelizou, por exemplo, Santo Irineu de Lyon, um dos grandes apologistas, polêmicos, inclusive polemistas, podemos assim dizer, que vem defendendo a igreja a esse tempo, a essa altura, contra o gnosticismo, né? Ele escreveu um tratado belíssimo, riquíssimo, tanto do ponto de vista da literatura do Ocidente, como do ponto de vista mesmo da literatura cristã. Você vai perceber há diversos heireses, né? Contra as heresias, em que Santo Irineu de Lyon, que foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista, né? Você vai notando que ele vai compor um tratado contra a heresia gnóstica, né? E nesse tratado, inclusive, ele faz o primeiro catálogo, o primeiro grande catálogo dos 12 primeiros sucessores de São Pedro, caso de Santo Irineu de Lyon, um dos maiores apologistas que nós tivemos aí dessa época, né? Podemos assim dizer, sua obra verdadeiramente é uma obra monumental, há diversos heireses, uma de suas obras, na verdade, nós vamos notar
ele evangelizando ali em Lyon, embora ele tivesse nascido em Esmirna, né? De Esmirna, ele migra para Lyon e em Lyon ele vai assumir o seu ministério episcopal. Podemos assim evidenciarmos, né? Você vai notando essas realidades aí na região da Gália. Mas o cristianismo ele também chega em terras, por exemplo, como a Britânia, né? Onde hoje é a Inglaterra. Então, na Britânia, nas ilhas britânicas, podemos assim observar, o cristianismo também vai chegar em regiões como York, como Londres, como Lincoln, né? Você vai evidenciar alguns componentes ali daquele território, já passando, atravessando o que hoje é o Canal da Mancha, né? Que faz aquela realidade divisória entre as ilhas britânicas e o restante do continente europeu. E nós ainda podemos perceber que o cristianismo chega em regiões como a Germânia, né? Na região onde nós vamos evidenciar ao norte lá da Europa, até mesmo em áreas que são para fora do Império Romano, se assim observarmos, né? Regiões, por exemplo, se nós evidenciarmos, como já foi dito, a realidade da Mesopotâmia, a realidade da Pérsia, onde o cristianismo também chegou nesse processo. Então você nota o quanto o cristianismo ele vai penetrando mesmo nas diversas camadas sociais. O cristianismo não é uma camada para os pobres apenas, mas para todas as instâncias da sociedade. Então nós vamos perceber que já temos cristãos até mesmo nas altas classes da sociedade, entre aqueles que são de fato pessoas desprovidas de algum conhecimento intelectual e também de pessoas que têm algum conhecimento intelectual de fato. Grandes estudiosos, nós já vimos aqui São Justino, por exemplo, né, que abre as portas para o desenvolvimento de uma filosofia cristã. E que depois nós vamos perceber que se deve muito a ele ter aberto essas portas quando nós vimos o surgimento dos escolásticos lá na Idade Média, né, por exemplo. Então nós vamos notar esta realidade dentro do contexto da expansão cristã, né, se assim observarmos toda essa configuração, todo esse mecanismo, toda essa realidade. Então você nota tudo isso quando você se depara com esse aparato, né? Podemos assim observar, assim como diz Tertuliano mesmo de Cartago. Tertuliano foi um jurista, né? Por volta do século 3 ali, ele morre mais ou menos no ano 220, né? Então vai de 160 a 220 mais ou menos a sua vida, o seu período de vida, né? E ele vai dizer justamente algo bem interessante que Daniel Ropes vai colocar na sua obra. Ele vai falar o seguinte aqui a respeito da expansão cristã. Ele diz assim: se nós quiséssemos agir, escreve ele aos pagãos, não como vingadores clandestinos, mas como inimigos declarados, faltar-nos-iam efetivos? Ou seja, se eu quisesse agir contra os nossos inimigos, será que nós realmente estaremos em falta de soldados a lutar contra os inimigos? E ele vai dizer, somos de ontem e já enchemos o mundo. Porque realmente não fazia nem 200 anos direito que a igreja tinha nascido e já estariam enchendo o mundo. Estamos hoje em tudo o que é vosso, nas cidades, nas ilhas, nas tribos, nas decúrias, no senado e no fórum. Só vos deixamos os vossos templos. Ou seja, o único lugar onde nós não estamos é nos templos pagãos de vocês, porque nesses templos aí nós não entramos. Então você vai percebendo a forma como ele ia vendo, né, essa realidade de como o cristianismo tinha chegado a diversos âmbitos, vamos dizer assim, da sociedade. Então nós notamos esta abordagem, esta realidade e a própria organização mesmo da igreja que vai se instituindo por ocasião do século III mesmo, né? Já no século III. Observe bem, nós já estamos falando aqui acerca do século III, né? Mais ou menos ali, meados do ano 200 ao ano 250, mais ou menos. Nós já estamos aqui nesse tempo, né? Podemos assim evidenciar. Então, se nós notarmos, as instituições cristãs já vão começando a se desenvolver, já vão surgindo as primeiras metrópoles cristãs, né? E, consequentemente, os primeiros metropolitas, que são aquelas comunidades mais importantes, vamos assim dizer, como, por exemplo, a comunidade de Antioquia, que é uma comunidade de grande importância, justamente porque Pedro, antes de ir para Roma, ele havia sido bispo.
de Antioquia, né? Mas nós também podemos observar outras comunidades de peso, podemos assim dizer, como a própria comunidade de Éfeso, como a igreja que estava em Alexandria, né? Podemos assim observar. Uma igreja que nós observamos, a própria igreja que estava localizada em Roma, se assim evidenciarmos. Então nós percebemos que existiam as metrópoles, aquilo que hoje nós podemos chamar de arquidioceses, né? Existe o bispo, na verdade, daquela arquidiocese, ele é chamado de arcebispo, né? O bispo que estivesse ali comandando uma metrópole, ele seria chamado de metropolita. Então isso já se era claro, apesar das perseguições, já se era claro, mesmo na clandestinidade, já se era claro essa realidade dos metropolitas. Já era claro a realidade dessas instituições que se desenvolviam justamente dentro desse contexto. Claro que existiam os bispos de comunidades menores, né, que também passavam a ter, de fato, um papel secundário, mas nós vamos notar essa realidade, né? As grandes, podemos assim dizer, metrópoles como Tessalônica, como Lyon, como Cartago, como Alexandria, né, a própria Antioquia, nós vamos notar essa realidade já no século III. Né? Não é à toa que a perseguição realmente começou a se intensificar justamente quando a igreja começava a se expandir dentro deste processo. Nesse mesmo tempo, especialmente no século II, no final do século II para o século III, vão começando a surgir os diversos concílios regionais, os chamados sínodos, né? Diante de algumas heresias que vão surgindo para nortear a realidade da disciplina da igreja, nós vamos percebendo que essa realidade do celibato também vai se tornando um pouco mais efetiva, né? Muita gente questiona essa realidade do celibato, alegando que o próprio São Paulo falava a respeito da necessidade de que o bispo deveria ser casado, né? Mas o celibato sempre existiu desde o tempo mesmo de Cristo. O próprio Cristo vai falar dos eunucos que se fazem eunucos por causa do reino dos céus, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 19. Mas você vai percebendo que ele não era obrigatório no início do cristianismo. E essa realidade da disciplina da igreja vai começando a se tornar efetiva por ocasião do século IV para o século V, quando, de fato, no concílio de Elvira, sai o primeiro momento, o primeiro pronunciamento, vamos dizer assim, episcopal, de uma necessidade de, para aquela realidade, daquela diocese, já no século V, só para aquela realidade, seria necessário que os padres fossem celibatários, por exemplo. E depois isso vai se tornando gradativamente parte da disciplina da igreja como um todo, né? Mas isso aí são pais para alguns séculos para frente. Tá? Nós vamos percebendo que essa doutrina com relação, né, e essa disciplina com relação ao celibato vai se desenvolvendo também gradativamente até culminar, pelo menos na porção do rito latino, né? Na igreja latina, nós observamos essa realidade do celibato, de forma como disciplina da igreja. Mas nós vamos percebendo que a igreja ela vai florescendo grandemente, brilhantemente, de forma impressionante no século III, se assim evidenciarmos, né? Tanto no seu aspecto doutrinário, como também no seu aspecto intelectual, uma forma impressionante. No século III, a literatura cristã, ela vai, de fato, efetivamente, ganhando corpo, se assim observarmos e evidenciarmos. E é claro e evidente, o próprio Daniel Hopes vai colocando aqui e fazendo menção ao desenvolvimento dessa instituição cristã, das diversas instituições que vão surgindo, nós vamos percebendo aqui justamente a realidade mesmo dos papas que também vão se sucedendo, né? Nós vimos que Santo Irineu de Lyon ele faz um catálogo dos 12 primeiros sucessores de São Pedro, né? Podemos assim dizer, e nós já falamos aqui em diversos momentos desses primeiros 12 sucessores de São Pedro, né? Que muitas vezes não dizem muito a nossa memória, não nos tem grande representatividade, né? O caso de Lino, de Anacleto, de Clemente, de Evaristo, de Alexandre, de Sisto, de Telésforo, de Higino, de Pio, de Aniceto, de Sotero e de Eleutério, os 12 primeiros sucessores de São Pedro, que Santo Irineu coloca na sua obra Adversus Haeres, né? E eu faço questão de mencionar aqui, porque muitos ainda insistem em afirmar que a igreja surge com Constantino. Quando Constantino vem com o Edito de Milão, a igreja já estava no seu 32º Papa. Então é necessário que nós entendamos isso. O Papa da época de Constantino é Melquíades, São Melquíades, inclusive santo, né?
nós vamos observar, morto em 314. Ele pontificou a igreja do ano 311 a 314. Mas antes disso, nós tivemos vários outros sucessores de São Pedro. Então, depois de Eleutério, que é o papa contemporâneo de Santo Irineu, que ele relata na sua Adversus Haereses, no seu tratado contra as heresias, nós vamos ter o seu sucessor, que é o Papa Vítor. Logo em seguida, o Papa Zeferino, que é o Papa da virada do século II para o século III. Papa Zeferino continua do ano 199 ao ano 217. Depois vem o Papa Calixto, de 217 a 222. Né? São Calixto, inclusive, era um escravo. Ele era um escravo, um papa, mas era um escravo. Né? E chegou, vamos dizer assim, ao pontificado. Lembrando que nessa época o termo papa não era dado para designar o bispo de Roma, ele era chamado simplesmente de bispo de Roma. Mas Calixto, se nós evidenciarmos, Calixto ele vai vivenciar a realidade, inclusive, né? Tem até as chamadas catacumbas de São Calixto, podemos assim evidenciar, justamente porque ele, no tempo dele, existe este cemitério que abarca, vamos dizer assim, os primeiros papas, inclusive, e alguns mártires, né? Ao ponto deste cemitério ser chamado, inclusive, de O Cemitério, como se não tivesse nenhum outro cemitério em Roma, se assim observarmos, né? As catacumbas de São Calixto, conhecidas até hoje, com um grande valor arqueológico, inclusive. Mas depois de Calixto, nós tivemos Santo Urbano, de 222 até 230, você vai observar essa realidade. Depois de Urbano, nós tivemos Ponciano, outro papa, né? De 230 a 235, ele que foi exilado e foi morto no exílio, juntamente com outro grande santo e mártir que foi Santo Hipólito de Roma. É bonita a história de Santo Hipólito de Roma, que se reconcilia, ele que tinha desavenças com a igreja de Roma, a igreja em Roma, no exílio Santo Hipólito de Roma se reconcilia com São Ponciano. É lindo o processo de reconciliação que eles vivenciam ali, naquele contexto de exílio. Os dois morrem como mártires, vamos dizer assim. Mas depois de Ponciano, enquanto Papa, nós tivemos lá Antero. Depois de Antero, o grande Papa Fabiano, de 236 a 249. Fabiano que foi morto, martirizado no tempo do imperador Décio, da perseguição de Décio. A perseguição de Décio foi tão atroz que a igreja teve dificuldade de dar um sucessor ao Papa Fabiano, que foi justamente, passou mais ou menos um ano aí sem um sucessor para Fabiano por causa dessa perseguição. Só depois da perseguição de Décio é que a igreja consegue dar um sucessor a Fabiano, que foi o Papa Cornélio, né, do ano 251 a 253. E depois nós vamos percebendo outros papas que vêm adiante, como por exemplo o Papa Lúcio, que sucede Cornélio, depois o Papa Estevão I, logo em seguida o Papa Sisto II. Depois nós temos o Papa Dionísio, São Dionísio, do ano 258, ali aproximadamente até o ano 270. Depois de Dionísio nós temos aqui o Papa Félix. Após o Papa Félix, Papa Eutiquiano, depois o Papa Caio, né? E já estamos finalizando aqui na sequência de papas no século III, até chegarmos ao Papa Marcelino. Foi o Papa que foi o contemporâneo da grande perseguição dos cristãos, vamos dizer assim, no tempo de Diocleciano, né? E eu faço questão aqui de mensurar, né, a lista dos pontífices de cada século que nós estamos observando, para você ir percebendo essa sucessão ininterrupta de pontífices, de bispos de Roma ao longo da história, apesar destas perseguições que nós percebemos aí dentro do cristianismo, logo nos seus primeiros séculos, né? Nós vamos notando isso. Mas do ponto de vista intelectual, se assim bem observarmos, do ponto de vista das escolas teológicas que vão surgir já no século III, isso vai acontecer, isso vai ser muito claro. Duas grandes escolas teológicas vão se desenvolver dentro do contexto do cristianismo, especialmente ali no norte da África. Uma escola localizada em Cartago se tornará um núcleo intelectual e teológico, e uma outra escola que se desenvolverá em Alexandria, né? Que também se tornará uma grande escola com grandes representantes, se assim observarmos, né? Especialmente a escola catequética de Alexandria, né? A escola catequética de Alexandria, que é, vamos dizer assim, a parte oriental, né? Alexandria seria a parte mais oriental
do desenvolvimento intelectual da igreja, podemos assim observar, né? Que fica bem localizada mesmo a nível do Egito, né? Propriamente dito, você vai observar que essa escola nós vamos ter dois grandes exemplares, podemos assim dizer, né? Duas grandes torres, né? Assim vamos observar, que vão representar essa escola. Um será São Clemente de Alexandria, né? Podemos assim evidenciar com grandes obras, inclusive nessa região de Alexandria, muitas vezes aquilo que podemos entender como universidade, naquele tempo eles chamavam de cenáculo, né? O cenáculo era aquele local onde havia justamente esses debates e essas discussões teológicas acaloradas, vamos assim observar. Clemente de Alexandria vai começar verdadeiramente uma verdadeira alma de fogo, né? Podemos assim observar em que ele vai começar verdadeiramente a vivenciar e a pôr no papel os caracteres teológicos, inclusive, da fé cristã, se assim observarmos, né? Então nós notamos justamente essa realidade por parte de São Clemente, né? Aquilo que nós podemos observar no desenvolvimento dele, ele vai chamar de paideia clássica, né? Podemos assim evidenciar. Paralelamente a São Clemente, nós assim vamos observar na escola de Alexandria, nós também vamos observar a figura ímpar de Orígenes, né? Orígenes é outro grande expoente ali da escola de Alexandria, que se desenvolve justamente ali nesse contexto aí do norte do Egito, inclusive na África, e nós vamos perceber que Orígenes é também um grande orador, né? Ambos são discípulos, podemos assim dizer, de um tal São Panteno, né? Podemos observar que é quem de fato vai fundar essa escola em Alexandria. E aí você vai perceber esses dois grandes expoentes aí, se notarmos dentro desse contexto do norte da África, né? Se assim evidenciarmos. Nós percebemos justamente obras que São Clemente mesmo vai considerar, vai colocar, como sendo, por exemplo, a obra chamada de O Pedagogo, né? Que é uma obra que vai ser justamente atribuída a São Clemente, que ele vai mostrar quem é este verdadeiro pedagogo. O pedagogo é nosso Senhor Jesus Cristo. E ele quer formar o homem inteiro. Ele não quer formar um homem que na igreja, dentro dos seus ambientes cristãos, ele é de um jeito e na vida social, na sociedade, no trabalho, na sua vida cotidiana, ele é de outro. Ele quer formar o homem inteiro, um homem com a consciência efetivamente cristianizada. E aí ele faz essa obra, que é justamente O Pedagogo, que é uma das obras mais eloquentes, vamos dizer assim, de São Clemente de Alexandria, se assim observarmos, né? Ele mostra nessa configuração, dentro desse processo voltado para a educação, entendido como paideia, ele mostra dentro desse processo que essa obra tem por objetivo uma formação completa do homem, né? Se assim observarmos. Uma das grandes contribuições que São Clemente de Alexandria traz na sua escola, se assim observarmos. Mas eu quero também chamar a atenção para Orígenes, se assim evidenciarmos, né? Orígenes foi esse grande expoente também. Você nota que ele não foi canonizado, podemos assim dizer, mas era de uma grandeza da escola de Alexandria ímpar, se assim bem observarmos. E ele não foi canonizado porque podemos assim dizer, ele escreveu muito, né? Há algumas versões da sua biografia que vão dizer que ele escreveu milhares de livros, né? Pelo menos 6.000 obras, podemos assim dizer. Mas algumas outras versões mais modestas vai dizer que ele tenha escrito pelo menos aí 800 obras, né? Versões mais modestas. Então a gente vai notando aí a velocidade, a veracidade com a qual ele escreve, né? Ele escreveu muito, e por escrever demais, o nome já está dizendo mesmo, ele escreveu demais, por vezes ele escreve algumas realidades que são um pouco heterodoxas, né? E aí ele acaba se perdendo em alguns comentários, algumas realidades que a igreja mesmo não aceita, que a igreja não aborda, né? Observam-se alguns erros do ponto de vista doutrinário, teológico. Ele não chegou a ser necessariamente um herege, né? Os seus discípulos é que vão acabar realmente degringolando para a heresia. Mas no caso de Orígenes, ele não chega necessariamente a ser um herege, mas ele fala a alguns desvios, alguns deslizes, vamos dizer assim, na doutrina nesse processo. Mas era algo assim que realmente era apaixonante ver a sua eloquência e o seu desenvolvimento também teológico, grande contribuição também para
a igreja nascente naquele contexto, né? Lembrando que as Sagradas Escrituras também o atraíam, e devo lembrar que já esse nível do século II para o século III, praticamente, você já tem uma definição mais ou menos do cânon, né, bíblico. Já não acontece tanto as modificações, as variações do cânon bíblico. Praticamente ele já estava fixado a esta altura, né? Podemos assim observar. Embora o magistério, vamos dizer assim, né, a realidade mesmo voltada para a questão papal, episcopal, não tivesse mostrado aí ainda a sua posição com relação a este cânon, mas já havia uma certa definição deste cânon. Além da Constituição, que nós podemos observar de Orígenes e de São Clemente de Alexandria na escola, né, de Alexandria, nós também podemos observar, e não podemos deixar de lado, a escola de Cartago, né? Cartago já não era uma escola tão evidente, né, tão grande, vamos assim dizer, tão popular como Alexandria, mas era uma escola, poderíamos chamar assim, de um núcleo, né, de estudos, um núcleo teológico assim, no século III, por ocasião daquela realidade toda do pensamento cristão no Ocidente. Nós vamos perceber que temos mais dois grandes expoentes aí na escola de Cartago. Um é justamente São Cipriano de Cartago, um grande bispo de Cartago, uma outra alma de fogo, se nós assim observarmos, né? Por volta do ano 251 ele atinge justamente o seu ápice enquanto bispo, podemos assim dizer, de Cartago, né? E outra alma que também poderíamos aqui mencionar seria o próprio Tertuliano, né? Tertuliano de Cartago, de quem é aquela eloquente frase que vai dizer de que o sangue dos mártires é a sementeira, é a semente para novos cristãos, né? Se nós assim observarmos a fala de Tertuliano de Cartago também dentro desse contexto. Uma pena que Tertuliano de Cartago ele tenha, no final da sua vida, acabado voltando-se, né? Desviando-se por meio da heresia rigorista e acabou morrendo na heresia, né? Mas a sua contribuição, seu tratado apologético, né? Ele foi um dos grandes apologistas, inclusive, do cristianismo, e mesmo depois de ter se tornado herege, ele olha para os cristãos e, apesar mesmo de ter aquela contenda com a própria igreja, ele olha para os cristãos e você veja o poder do testemunho. Ele olha para os cristãos e é capaz de pronunciar: vede como eles se amam, né? Então essa outra grande frase também, célebre frase, atribuída a Tertuliano de Cartago, também já por volta do século III, né? Mas um grande apologeta, que ajudou bastante a igreja dentro desse contexto logo no início, né? Inclusive com a sua influência junto às autoridades romanas, nós também podemos perceber essa realidade de Tertuliano, como também do próprio São Cipriano, né, que nós observamos também que vai influenciar bastante a realidade do cristianismo no século III, né? Infelizmente, como eu disse, Tertuliano entra na heresia. Tertuliano ele era muito eloquente, de fato, né? Mas ele acabou se deixando tomar, como muitas vezes os intelectuais acontece com os intelectuais, ele se deixou acabando tomar pela vaidade, né? E a humildade que nosso Senhor Jesus Cristo tanto pregou, tanto lançou, tanto exortou, ele praticamente na Escritura Sagrada parece que ele saltou, né? Essas passagens em que Nosso Senhor falava acerca da humildade, né? Porque era algo que os próprios críticos mesmo vêm a falar, os próprios padres da igreja que o sucederam também falam, a realidade da humildade lhe faltou, né? Nesse processo aí, para se submeter mesmo o próprio juízo da igreja, se assim observarmos, né? Mas nós temos aí dois grandes eloquentes, expoentes, inclusive, da igreja de Cartago, do núcleo da escola de Cartago, que foi justamente Tertuliano, mas também São Cipriano, que foi este grande bispo, realmente ali morto, martirizado também por volta do ano 257, mais ou menos, né? Em que ele, de fato, acabou também sendo martirizado. Mas nós vamos percebendo toda esta realidade que vai acontecendo aqui ao longo desse processo. Você nota que a igreja já vai crescendo, né? Já no século III, ela vai crescendo tanto no aspecto da via social, nos diversos campos da sociedade, mas também no aspecto da via intelectual, nas diversas realidades de pensamento. Esse pensamento ele vai se expandir, tanto de Alexandria como de Cartago, ele expandir-se-á para outras áreas do território do próprio Império Romano, e nós vamos percebendo que a filosofia, como também a teologia, vão começando a se desenvolver de forma
forma mais veemente, de forma mais eficaz, a partir dessas duas grandes escolas, que aparentemente elas seriam opostas. Alguns críticos vão dizer que uma escola era oposta à outra, Cartago contra Alexandria, mas nós vamos perceber que elas se complementam de alguma forma dentro dos aspectos, dentro do âmbito teológico, se assim pudermos perceber e observar. Nesse aspecto de sombras, de luzes, vamos dizer assim, nos quadros da igreja, a igreja vai vencendo, né? Como nós vamos percebendo, alguns padres até mesmo vão falar algo parecido, algo semelhante. No meio da tribulação, Cristo sempre vence. No meio das provas, Cristo está vencendo. É isso que nós podemos ir constatando ao longo já deste terceiro século de vida da igreja, que nós vamos dar continuidade na próxima aula. Nós possamos então nos colocar na presença de nosso Senhor Jesus Cristo pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que de fato possamos perseverar nesse nosso itinerário, nessa escola sede da sabedoria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.